Olá, gente, tudo bem? Eu sou o Rodrigo, professor de Biologia, e na aula de hoje a gente vai falar um assunto muito legal, que é divisão celular, né? Especificamente, nós vamos abordar a mitose, tudo bem? Nessa parte, né, na aula de hoje, divisão celular 1, a gente vai ver a principal divisão que envolve o crescimento do organismo, tá? Lembrando que a divisão é sempre o processo pelo qual a célula-mãe, né, uma célula original, vai dar origem às células filhas, né? Então, uma célula vai dar origem a uma segunda e terceira célula, né? Então, cada uma, depois eu vou ter duas, na sequência 4, e na sequência 8, e assim por diante. Através desses processos, as células unicelulares elas vão se reproduzir. Então, a divisão celular acontece nos organismos pluricelulares, né? E nas células unicelulares, essa divisão celular vai dar origem a um outro ser, porque ela só é uma célula, né? Lembrando que as células unicelulares, os organismos unicelulares, tá? As frequências de divisão celular elas também vão acontecer de acordo com cada tipo celular, com cada organismo. Então, isso depende de muitas características do organismo e do tipo celular, tá bom? Nisso, a gente tem duas importantes etapas no ciclo celular. Nós temos a intérfase e a divisão celular, tá? Então, a gente vai dar a introdução na intérfase e depois a gente vai ver a divisão celular, especificamente a mitose, tá? A intérfase, né, ou interfase, né, mas a gente está usando a nomenclatura intérfase já agora, ela é um processo de repouso, né, celular, basicamente, né? Por quê? Vamos ver aqui na imagem. A maior parte da vida da célula, ela vai estar em intérfase, ela vai estar em repouso, né? Apenas uma pequena parte, como a gente pode ver na imagem aí, o que está marcado a mitose, é que vai acontecer a divisão celular. A maioria, né, a maior parte do tempo da vida da célula, ela vai estar em intérfase. E nessa intérfase a gente divide, né, didaticamente em algumas etapas. Então, a primeira etapa da intérfase, nós temos a fase G1, que é uma fase característica de crescimento, produção. Então, a célula está se formando, está desenvolvendo suas organelas e propriedades, tá? Algumas células, elas vão de G1 para G0. Elas entram, né, em repouso. Por exemplo, os neurônios, eles crescem e depois eles entram em repouso porque os neurônios eles não se multiplicam como outras células, como as células sanguíneas, da pele, né? Então, tem células que vão ficar em G0 até a sua morte e substituição. Outras vão continuar o processo de G1, esse crescimento, e depois eles vão entrar numa fase chamada S. Essa fase, ela chama-se de síntese. Por que síntese? Nesse momento, a célula vai começar a se programar para a divisão celular. Então, ela vai começar a sintetizar, né, principalmente fazer a duplicação do DNA para ela poder se dividir. Né? Lembrando que a célula filha ela tem a mesma característica da célula mãe, então ela precisa carregar essa questão do material genético e isso basicamente acontece na fase S. Então toda vez que você vê a fase S da intérfase, você está olhando o momento onde está acontecendo a síntese do DNA e aumento e a célula está iniciando o seu preparo para se dividir. Na fase G2, a célula já fez todos os seus processos, ela já cresceu, ela já fez a sua síntese e ela vai organizar o seu material genético, ela vai terminar de armazenar as propriedades, criar as condições para que a divisão possa acontecer. Então a fase G2 ela é uma fase de preparação. Lembrando que em todas essas fases, a célula ela passa por testes, igual a uma fábrica. Se a célula identificar que tem algum problema ali, ela não pode se dividir ou ela entra em uma morte programada, chamada-se apoptose, né? Então, a célula que não está correta, tem algum problema, ela vai morrer. Isso é uma morte programada. O que acontece muitas vezes é que células com problemas, né, elas acabam continuando a sua multiplicação, né? A maioria, né, os tumores cancerígenos, eles têm essa origem de células com problemas que começam a se multiplicar indiscriminadamente, ou seja, de uma forma desordenada, sem controle, tá bom?
o crescimento celular normal, ele tem um controle, ele tem etapas que a gente chama de gaps, que são os testes que vão acontecer durante a intérfase, tudo bem? Que vão fazer com que a célula se divida ou não. E também ela pode ser eliminada, substituída nesse processo, tá bom? Então, na intérfase, nós vamos ter basicamente os momentos G1, S e G2, lembrando que algumas células podem ficar em G0, tá? E no G1 nós temos o crescimento, né? Resumidamente. Em S nós temos a síntese, DNA, e no G2 nós temos a preparação do material genético, armazenamento, toda a etapa que vai criar condições para que aquela célula possa se dividir e sofrer a mitose. Na mitose nós vamos ter, como vocês podem ver na imagem, 4 fases. Então nós temos a prófase, a metáfase, a anáfase e a telófase. Nós temos um momento também chamado de prometáfase, mas nessa aula a gente não vai entrar nesse detalhe, nós vamos trabalhar só esses 4 momentos e o último que é a citocinese, que é a parte da separação celular propriamente dita. Então, a mitose, qual é a importância da mitose? Quando você vê na prova, nos seus estudos, nos conteúdos, quando você ouvir essa palavra mitose, lembre que ela está sempre relacionada ao crescimento e regeneração, está sempre associada ao crescimento e regeneração celular, ao processo de cicatrização, formação de gametas vegetais, tá? Divisão do zigoto antes de ele propriamente dar origem, né? Divisão do zigoto no processo embrionário. Então, depois que os gametas se cruzarem e derem origem ao zigoto, nós vamos ter mitose. Então, a mitose ela sempre está associada ao crescimento. Por quê? Porque as células são iguais, elas vão ter o mesmo conteúdo genético. Então, uma célula que é haploide, né? Então, uma célula que é diploide, 2 Ns, no nosso caso com 46 cromossomos, vai dar origem a uma célula exatamente igual. Na meiose, nós temos uma divisão reducional. Nós vamos diminuir o material genético. Então, no caso dos seres humanos, que somos 2N com 46 cromossomos, vamos dar origem ao final da meiose a uma célula haploide com a metade desses cromossomos. É o gameta, onde vai ter a fecundação. Mas nesse caso, na aula de hoje, nós estamos estudando a mitose. Toda vez que você ouvir a palavra mitose, lembre que está associada a crescimento, né, a cicatrização, a esse processo envolvido a sobrevivência, digamos assim, a manutenção da vida do organismo, tudo bem? No caso de seres unicelulares, não, a mitose é o processo de reprodução. Então, quando ela gera uma célula-mãe, forma 2 células filhas iguais, a gente vai ter um processo de reprodução, porque esse organismo ele tem apenas uma célula, né? Unicelular, tá bom? Então, vamos à imagem. Aqui a gente tem um esquemazinho das fases da mitose. Então, a gente já falou sobre a intérfase, né, que é esse momento que a maioria das células vão estar. Então, como eu disse, a maior parte das células e o maior tempo das células é intérfase, né? Ela está ali fazendo as suas atividades, né? O curto momento vai ser a mitose, que vai ser a divisão, tá? Então, nós temos a intérfase, que é a fase que precede, né, a divisão, a mitose. A gente vai ter a primeira etapa, a prófase, uma segunda etapa, metáfase, a anáfase e a telófase. No finalzinho, a citocinese, que é propriamente a separação das células. Então, vamos ver cada etapa aí. Na prófase, nós temos a primeira etapa, como eu disse anteriormente, e ela tem principalmente a condensação dos cromossomos. Por quê? O que são os cromossomos? É o nosso DNA. Esses cromossomos eles vão se organizar, o DNA são fileiras enormes, então eu preciso condensar ele para eu poder dividir, ficar mais fácil esse processo de divisão, até porque esses cromossomos eles vão ser separados um do outro, né? Essas cópias duplicadas das cromátides vão se separar no processo de divisão. Então eu vou condensar, eu vou organizar esse material genético de uma forma que ele fique próximo para que eu possa iniciar a divisão, tá? Nós vamos também ter o desaparecimento dos nucleolos, que são importantes no processo de síntese, né, do DNA e, enfim, dos outros processos associados ao DNA. E nós vamos ter o início também do desaparecimento do núcleo, né, daquela carioteca, né, que é aquilo que protege o material celular.
Também já vai ter os centríolos começando a se deslocar aos fusos, tá? Lembrando que a gente vai organizar a célula como se fosse, né, o planeta Terra. Nós vamos ter a região equatorial, que é o meio, né? Nós vamos ter os dois polos, então nós vamos ter os centríolos migrando para esses polos celulares, que eles vão fazer o arrastamento e separação dos cromossomos, tá? Na metáfase, veja aí na imagem, nós já temos todos os cromossomos organizados ali no meio, no equador, na fase equatorial, né? Ali da celular. Nós vamos ter os centríolos já posicionados junto com os fusos mitóticos. O que são os fusos, né? São esses filamentos que vão fazer vão arrastar os cromossomos na parte de separação. Fuso é porque é igual ao do fuso horário, né? Lembrando que a gente tem um equator, a fase equatorial da célula, nós vamos ter os centríolos nos polos e vamos ter os filamentos do fuso mitótico, beleza? Que vai fazer o arrastamento. Então, metáfase tem principalmente essa característica das células dos cromossomos e das organelas associadas nessa configuração. Tudo bem? Na anáfase, nós já temos o processo, a Ana é uma pessoa muito má, ela vai separar esses cromossomos, essas cromátides. Então, os filamentos do fuso vão se ligar, né, às cromátides, aos cromossomos, lá no centríolo, no meio deles, e aí eles vão começar a arrastar esses filamentos. Lembrando que esse processo, didaticamente, é separado assim, mas ele é muito rápido, tá? O processo de divisão celular é um processo muito rápido. Essa separação vai levar cada cromossomo, cada cromátide, cada material genético para um lado. Nesse momento, então, eu tenho a divisão desse material genético. Lembrando que essa divisão, ela não vai reduzir o material genético, vão ser duas células iguais. No caso dos seres humanos, 46 cromossomos vai dar origem a células iguais com 46 cromossomos. Então, a anáfase é a parte da separação, né, das cromátides irmãs, que são esses cromossomos organizados que estavam lá no... Qual é essa parte aqui? Na parte equatorial da célula, tá bom? Então ela vai arrastar para os polos. No final nós temos o telófase, né? Telo de final. A gente já vai ter nesse processo as cromátides separadas, nós vamos ter principalmente já o início, né? A formação novamente da carioteca, do nucleolo. Então esse material genético já vai estar dentro de um núcleo organizado e a gente vai começar a fazer, né, um processo de separação, né? Lembrando que esse processo ele é de fora para dentro, tá? Existe o processo nas células vegetais que é de dentro para fora, tá? Então tem que ter esse cuidado que nas células animais nós vamos ter uma separação de fora para dentro, ele fechando a célula, e nas células vegetais nós vamos ter essa parte da telófase, né, e a citocinese acontecendo de dentro para fora, tá bom? No final, então, propriamente a citocinese, que é a separação. Nesse momento, as células já estão se organizando, você pode ver na imagem, né? As organelas já estão se organizando, a célula vai finalizar a sua separação, e o que vai acontecer depois que ela se separar? Ela vai entrar em intérfase novamente, né? Em qual fase? Na G1. Então, ela se separou, ela já vai iniciar o seu crescimento, a sua produção, o seu desenvolvimento e as suas atividades, tá? Então, todo final da citocinese vai dar origem à fase G1 da intérfase para cada célula filha, tá? Lembrando sempre que a mitose está associada a crescimento, né? E as células que vão dar células filhas iguais às mães, com a mesma quantidade de material genético, tá bom? São células diploides dando origem a células diploides, diferente da meiose, que a gente vai ter uma redução do material genético. Vou deixar para vocês um quadro, né, com as diferenças básicas da mitose e meiose. A meiose é o tema da nossa próxima aula, mas o principal é essa questão do crescimento celular, né, e da origem de células iguais associadas à mitose. Então nós temos um mapa mental para ajudar no estudo de vocês podem ver na imagem, e temos um exercíciozinho, tá? Então no primeiro exercício, durante o ciclo celular há um período em que a célula não está se dividindo, onde ocorre a duplicação do DNA, certo? A síntese das proteínas que fazem parte do cromossomo e a duplicação dos centríolos. Esse período é conhecido, ora, qual é o período de síntese da intérfase? Então a gente tem a fase S, então a letra A. Essa célula está na intérfase no momento S.
Na 2, em organismos unicelulares, a divisão por mitose significa o quê? Ora, organismos unicelulares eles só têm uma célula. Se uma célula vai dar origem a duas, ele vai estar se reproduzindo. Então, a letra D, reprodução, tá bom? Muito obrigado. Entre na plataforma EduqueAC, tá? Para acessar nossas aulas. Desejo a vocês tudo de bom. Fiquem com Deus. Obrigado.